iniciando aqui o nosso bate-papo, doutora Maria Lúcia, eu gostaria que a senhora falasse para a gente o que é a psico-oncologia e como ela surgiu. Então, psico-oncologia é uma interface entre a psicologia e a medicina. Então, elas são as duas ciências que trabalham juntas e, a partir desse trabalho conjunto, elas propiciam, não é, um atendimento mais global para o paciente. Como ela nasceu? Ela nasceu na Inglaterra, em primeiro lugar, só para os pacientes que estavam no fim da vida, os terminais, que ficavam nos hóspices e tinham um tratamento que nós já temos agora no Brasil, que seria o tratamento de cuidados paliativos na terminalidade. Mas ela acabou nascendo como psico-oncologia num dos maiores hospitais de câncer do mundo, nos Estados Unidos, em Nova York. E nasceu como? A partir da demanda dos médicos, porque os médicos começaram a dizer que muitos pacientes não aderiam aos tratamentos, que era difícil trabalhar, muita depressão, muita ansiedade. Então, a coordenadora desse setor de câncer viu que não poderia existir só o tratamento médico para o paciente, que era muito importante se trabalhar as emoções do paciente, porque é uma doença difícil. E aí ela acabou criando o que ela chamou de psico-oncologia. Quer dizer, a psico-oncologia tem as suas próprias técnicas, tem a sua teoria, as teorias podem ser trabalhadas com ela, e ela trabalha juntamente com o médico oncologista. E a partir daí, eles começaram a ver como se tornou o trabalho mais humano, o trabalho melhor feito nesse grande hospital americano. O que a psico-oncologia pode fazer pelo paciente portador de câncer e também para a família ao receber o diagnóstico do câncer? Nós podemos fazer muito. Nós trabalhamos com a dor da alma do paciente, quer dizer, os problemas todos psicológicos, os problemas da mente, não é? E também com os problemas do corpo, porque o corpo fica muito sofrido, então nós temos um grande rol de técnicas para acalmar esse corpo, para minorar as dores, para minorar aquele estado de tensão que fica o corpo. Nós visamos especificamente a qualidade de vida do paciente no seu tempo de tratamento até a sua morte. Doutora Maria Lúcia, quais são as técnicas usadas para o paciente de câncer, nesse caso da psico-oncologia? Nós trabalhamos com paciente que é muito importante, nós consideramos o mais importante, que são os grupos de suporte. Nesses grupos de suporte, o paciente frequenta o grupo juntamente com a família. Cada semana é um coordenador de uma área de saúde. Nossa, que bacana. Me chamou a atenção que a senhora falou também da questão do relaxamento, que daí vocês fazem com que o paciente ele faça uma reflexão. Muitos se falam da questão do câncer, que o câncer é de fundo emocional. Qual que seria a opinião da senhora a respeito? O emocional seria uma das partes, mas a gente não pode dizer que seria emocional só. Porque o câncer é uma doença muito complexa, tanto que no momento existe uma ciência que está agora se desenvolvendo no Brasil para justamente se ver as ligações que podem causar o câncer. Então, essa ciência chama-se psicoendócrino-imunologia. Por quê? Aonde é o gatilho? Ninguém sabe onde é o gatilho. O gatilho pode ser assim, alguém que está de luto, não é para todo mundo. Está de luto, sofrendo muito, e essa pessoa já tem familiarmente alguma coisa mais, vamos dizer assim, que é uma família com muito câncer, né? Então essa pessoa entra em depressão porque perdeu alguém, e essa depressão não é tratada. Então ela pode contribuir
para o aparecimento do câncer, mas isso é muito, mas muito complicado, porque teríamos que ver todo esse ciclo, não é, que é da parte endócrina, da parte imunológica, como ele se fez, porque o câncer pode ser genético. Tem alguns cânceres que hoje nós já sabemos que as pesquisas e a medicina, elas já isolou genes, são só alguns. E outros que estão marcadamente como familiares. Quer dizer, numa mesma família tem 10 pessoas com câncer de mama, tem mais 18 pessoas com câncer de próstata. Então, esses já são pacientes de riscos que têm que tocar a sua vida com muito cuidado. Então, não é o emocional que causa, mas ele faz parte, sim. Hoje, ninguém tem uma opinião. A minha opinião é sim ou não. Essa é uma opinião que a ciência mostra que realmente ela acontece, porque a própria depressão abaixa o sistema imunológico. E abaixando o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo, ele não está em alerta, trabalhando tão bem como se ele não estivesse nessa depressão que pega o organismo inteiro. Doenças psicossomáticas, tem alguma coisa a ver? Tudo. Hoje se considera assim. O embasamento do nosso trabalho na psico-oncologia, dentro da Associação Ciranda Viva, o embasamento do trabalho é a psicossomática, porque nós partimos do princípio que hoje em dia não se pode dizer tenha alguma doença que não é psicossomática, porque nós somos uma unidade, psique e corpo. Nós temos um olhar junguiano, não que as outras áreas da psicologia não tenham profissionais que tenham outras áreas e não trabalhem com ela lá dentro. Mas nós temos um olhar junguiano porque a formação de alguns de nós é junguiana e Jung, não é, que foi o discípulo querido, o primeiro discípulo de Freud, que ele abrange toda o ser humano. Quer dizer, tem o consciente, tem o inconsciente, tem o inconsciente coletivo. Então, nós temos esse olhar, por isso nós abarcamos todas as áreas da ciência para contribuir para o bem-estar e a melhora de qualidade de vida do paciente. Ok, a senhora falou da associação Ciranda Viva, a qual a senhora é presidente desta associação, que é uma associação que dá suporte ao paciente e também aos familiares. Isso. Portadores de câncer. Isso mesmo. Qual que é o objetivo da Associação Ciranda Viva, doutora? Então, a nossa missão é dar qualidade de vida, é estar atendendo o paciente em todas as suas necessidades, como, por exemplo, se ele tem dor, ele está medicado pelo seu médico com remédios e nós temos técnicas, vários tipos de técnicas, algumas técnicas já usadas nos 2 ou 3 hospitais em São Paulo e outras que nós trouxemos dos Estados Unidos e que estamos usando. O que fazem essas técnicas? Elas reforçam o efeito do remédio, porque elas trabalham com um inconsciente mais profundo e elas também ensinam o paciente no momento de dor, com respiração, com técnicas, como é que o paciente pode se ajeitar, se beneficiar na sua casa, principalmente quando o efeito do remédio já passou. Porque, naturalmente, hoje os remédios estão muito adiantados. Mas se o paciente só toma remédio para a dor, ele passa o tempo todo dormindo. Foi a partir daí que nós tivemos a ideia de estarmos chamando esses profissionais terapeutas de outras áreas para estarem ajudando os pacientes no tratamento médico. E nós visamos, então, o paciente como um todo. A dor, nós visamos, por exemplo, nós temos médicos de todas as especialidades lá dentro que dão aulas e a formação, e quando nós temos alguma dúvida, fora estudarmos, nós temos a quem procurar. Depois, nós temos um escritório de advocacia
da Saúde, que são nossos parceiros, e eles pegam as causas dos pacientes gratuitamente para, às vezes, ver se vai aposentar, quais são os seus direitos, o direito do paciente do câncer. Tem até um livro a respeito disso, escrito por uma advogada, que tem todos os itens que, muitas vezes, o paciente não está sabendo que tem. Então, é muito importante ele estar ao lado disso. Então, nós temos esse trabalho individual, eu do grupo e esse da dor. Nós temos o trabalho do atendimento em casa e temos o trabalho também do atendimento nos hospitais. Ele se dá mais valor à autoestima, porque, em geral, o paciente, quando acaba entrando na doença câncer, ele perde a sua autoestima. Não é só a mulher que perde a autoestima porque perdeu uma mama ou porque perdeu alguma coisa, perdeu o seu útero, os seus ovários, ou perdeu um olho ou outras coisas. O homem também tem as mesmas necessidades. É muito difícil para o homem ter um câncer de próstata, é muito difícil para um homem também perder o cabelo, ele perder um membro como a perna. Então, homem e mulheres, os dois, ambos, têm muita dificuldade nessa aceitação de tudo. Então, é isso que nós estamos provendo, a autoestima também. E, principalmente, a paz e a tranquilidade, com todas as técnicas que nós temos, porque nós sabemos muito bem o quanto o câncer é difícil, mas nós sabemos também muito bem o quanto nós, profissionais de saúde, que somos todos voluntários, o quanto nós podemos minorar todo o sofrimento do paciente com câncer. Doutora, qual que é a faixa etária dos pacientes atendidos pela Associação Ciranda Viva? A Associação Ciranda Viva, ela começa a atender desde a criança de 3 anos de idade. Nós temos especialistas em profissionais de saúde, especialistas em crianças, adolescentes, adultos, pessoas de idade e os pacientes que estão na fase terminal. Nós atendemos a faixa inteirinha. Antes de 3 anos... não estamos falando que estamos atendendo, porque a criança, antes de 3 anos, só poderíamos fazer tipos de relaxamento no ouvido do bebê. Então, isso não é uma coisa que é procurada. Agora, a partir de 3 anos, a criança, ela já se comunica, ela já pode estar trabalhando as dores delas, os medos que as crianças têm. Calcule uma criança pequenininha ser picada não sei quantas vezes por injeção, dentro de um hospital. E ali nós brincamos com as crianças, os especialistas. Então, eles vão dar a injeção na bonequinha. Por quê? Para a bonequinha passar o dodói. Então, elas começam a fazer essas associações e nós ensinamos também como elas relaxarem diante dos remédios, que são muito ruins, às vezes, de tomar, e diante da dor de uma picada de injeção, que tem muito adulto também que tem pavor disso, né? Ok, então agora nós vamos para um breve intervalo.